Aleluia. Agora que você fez essa oração, queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo 4, 7, 8, um texto muito conhecido da palavra. A gente inclusive já pregou sobre esse texto, mas Deus trouxe hoje um entendimento diferente. Na verdade, a última vez que eu vim aqui eu tinha preparado para dar essa palavra, mas Deus falou assim: não é a hora ainda, ainda não é a hora. E quando eu vinha para cá, antes de viajar de Curitiba para cá, senti até o desejo de dar uma outra palavra, mas Deus disse que não, que essa era a palavra que você dava hoje, que a gente vai obedecer. Amém? Um texto muito conhecido, 2 Timóteo 4, a partir do 7, diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, eu queria não perder um tempo, mas gastar um tempo para fazer você entender um pouquinho a respeito daquilo que a gente tem vivido nesses dias. E muitos de nós, a gente não tem a devida consciência que nós estamos em guerra. A gente vê rumores aqui, a gente vê rumores ali, de guerras aqui humanas, e a gente não se dá conta da guerra espiritual que a gente vive. A gente não se dá conta mesmo. Paulo me impressiona pela leitura que ele faz não a partir do momento da sua conversão, mas Paulo já era um jovem muito dedicado a saber aquilo que Deus queria. Eu acredito sinceramente que nessa busca de querer saber quem é Deus, um dia Deus se revela para ele de uma forma que fala assim: cara, esse cara tem muita sede, ele tem muita vontade de me conhecer, e eu não tenho como não me revelar para ele. E aí, todos sabem, conhecem a história de Paulo. Ele cai do cavalo, né, e tem um encontro com Deus. E eu acho interessante a forma que ele teve esse encontro, porque ele já cai dizendo, né, quem és tu, Senhor? Bom, quem és tu, Senhor? Ele já sabe que é o Senhor, mas ele vai dizendo assim: quem é o Senhor? Até aqui eu pensei que o Senhor é um, mas eu estou vendo que eu estou enganado. Então, quem és tu, Senhor? Me fala para mim quem é o Senhor. E a partir daquele momento da sua conversão, ele começa a entender que ele precisa ter uma vida diferente, uma vida onde ele precisa lutar por esse reino. Ele já vinha numa vida de querer buscar e de servir e de agradar a Deus. Ele já, de certa forma, ele já coordenava ali o povo, e inclusive a sua perseguição em relação ao Evangelho era, na verdade, uma preocupação com qualquer heresia, com qualquer coisa que pudesse vir. Ele tinha um zelo, né, pelo povo, ele queria servir o povo, e esse zelo fez com que ele cometesse erros. Mas a partir do momento que ele se converte, ele tem uma vida onde ele procura entender o propósito de Deus, entender de que forma Deus age. E aí chega no final, mais ou menos, da sua carreira, ele diz aqui que ele combateu o bom combate, que ele completou aquilo que estava proposto para a vida dele, que naquele momento ele guardava fé, e que ele tinha plena convicção de que o prêmio que ele tinha para receber estava reservado. Assim, olha, agora acabou, você completou e você tem um prêmio. Só tem um prêmio quem tem vitória. Prêmio para vitória, não é prêmio para derrota. Então ele tinha
a consciência de que ele tinha tido uma vida de vitória. A vida dele era uma vitória. Você pode, hoje, falar assim: eu completei a minha carreira. Tudo aquilo que Deus tinha proposto na minha vida está feito. E agora eu sei que o coroa está reservado para mim. Porque eu tive vitória e está lá reservado. Eu acho que muitos de nós aqui tem esse pensamento. Eu acho que todos nós aqui acreditamos que tem alguma coisa para a gente fazer. E aí eu digo para você assim: como ter vitória nesse propósito? Como alcançar vitória nesse propósito que Deus tem para mim? Eu queria aproveitar, pegar alguns exemplos de Paulo, porque com a certeza que eu tenho, se eu perguntar assim: quem quer ser derrotado aqui dentro, levanta a mão. Não tem ninguém. Todo mundo quer ter uma vida vitoriosa. Agora, como ter uma vida vitoriosa? Será que todos têm uma vida vitoriosa? Será que nossos exemplos que nós temos aqui na Bíblia, todos eles nos dão exemplo só de vitória? Ou dá exemplo também de homens que começaram muito bem e terminaram mal, como terminou Saul, por exemplo? Começou tão bem, tão humilde, e de repente no meio do caminho se perdeu. Por que ele se perdeu? Então, a gente quer completar uma carreira que seja uma carreira vitoriosa. Ninguém aqui quer ser derrotado, ninguém aqui quer viver uma vida de derrota. A gente quer viver uma vida de vitória. Mas como é que eu preciso, como eu posso ter uma vida de vitória? Bom, primeiro eu preciso entender que eu estou em guerra. Eu quero vitória de quê? De quem que você quer vitória? Você quer vitória de algum inimigo que você tem? Você quer vitória de alguma batalha que você esteja pelejando? Você quer vitória a respeito de uma guerra? Agora, bom, qual é a guerra que eu estou travando? Que guerra é essa que eu estou travando? E a primeira coisa é que a gente precisa começar a entender a respeito de guerra. Paulo diz assim, 2 Coríntios 2,10, ele diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não ignoramos os desígnios. Bom, Paulo tinha consciência, por quê? Que a sua luta, que a sua guerra, que o combate que ele estava travando, era um combate contra Satanás. Paulo não estava tendo um combate contra ninguém, Paulo não estava tendo um combate para adquirir nada, Paulo estava tendo um combate contra Satanás. Ele diz: olha, eu estou fazendo isso para que Satanás não alcance vantagem sobre a vida de vocês. Olha, o inimigo de vocês, assim como o meu inimigo, é Satanás. É ele quem é o inimigo. Agora ele faz essa afirmativa, e eu comecei a ver assim, como vencer uma guerra. E aí eu peguei um exemplo. Eu tive a felicidade de um tempo atrás ler um livro, A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Eu falei: já que a gente está falando de guerra aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui em algumas lições desse livro. Tentei dar uma recapitulada no livro que eu tinha lido. E é um livro muito conhecido, é uma arte milenar, a arte da guerra. Algumas pessoas aqui conhecem. Existem centenas de livros escritos de administração, como gerenciar em cima da arte da guerra, como administrar na arte da guerra. Ou seja, a gente está sempre achando que existe um oponente, e esse oponente, às vezes, é uma empresa, é um concorrente, é uma pessoa. Mas aí Paulo diz que o nosso concorrente, o nosso inimigo é Satanás. Aí eu falo assim: cara, eu preciso aprender um pouquinho sobre guerra, senão eu vou dançar. Senão Satanás vai ter vantagem a meu respeito. Porque eu preciso entender que, ainda que eu não queira, Satanás tem um objetivo: matar, roubar e destruir.
E a gente fica aí assim meio bobão, assim, andando de bobeira, na gíria do carioquês, dando mole. E Satanás, passando o rodo. E a gente precisa estar com os nossos olhos abertos em relação a essa guerra que a gente trava. Eu vou trabalhar hoje, não é uma guerra. Só que o seu inimigo é o seu colega de trabalho. Vamos pensar o seguinte. Eu fui olhar lá no livro da Arte da Guerra, e olha uma declaração do general Paz, o maior general, o general mais vitorioso da história. Diz assim, qualquer operação militar tem na dissimulação sua qualidade básica. Satanás é dissimulado, ele sabe disso, ele conhece a arte da guerra, ele conhece como é que funciona, então ele é dissimulado, ele não se revela assim de cara, ele não dá logo a cara para revelar. Segunda declaração, diz assim: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não se conhece, nem conhece o inimigo, perderá todas as batalhas. Irmãos, é chato. Eu vim na igreja hoje para quê? Para poder me falar a respeito de Satanás. Irmãos, a gente tem que denunciar os desígnios dele. A gente precisa falar a respeito da dissimulação dele. A gente precisa falar a respeito daquilo que entender como ele funciona, como ele faz. Essas duas declarações da dissimulação da guerra e a declaração de que você tem que conhecer também o outro lado, tem fundamento bíblico. A Bíblia diz assim, Efésios 6, 11 e 12: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa palavra cilada no original, ela também vem com dissimulação, porque uma cilada está dissimulada ali, parece que não é nada, mas quando você bota o pezinho lá, tem uma armadilha. Então, a gente precisa ficar atento para aquilo que é dissimulação de Satanás. E qual é a dissimulação de Satanás? A dissimulação de Satanás é fazer você pensar que você tem um inimigo. O seu inimigo é o seu colega de trabalho, que é macumbeiro. Aí você fala, aquele macumbeiro lá está me perseguindo. O macumbeiro não está te perseguindo, o macumbeiro é um prisioneiro dele. Coitado do macumbeiro. Coitado daquele seu colega de trabalho lá que está agindo contra a sua vida. Ele não sabe disso, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não entende o que ele está fazendo. É um absurdo a gente pensar que o nosso inimigo é a nossa mulher, é nosso filho, é meu parente, é uma tia que eu tenho, que vive invejando as coisas que eu conquisto. Irmãos, Satanás está dissimulando, dizendo que o nosso inimigo é o próximo. Quando Jesus diz que a gente tem que amar o próximo. O próximo não é para inimigo. Isso é uma dissimulação de Satanás. Quando ele faz isso, ele tira o foco sobre ele e faz com que você, ao invés de amar o próximo, você tenha resistência em relação ao próximo. O seu amigo e o seu inimigo só tem um amigo, só tem um inimigo. O próximo tem que amar, ele é meu irmão. Olha, uma coisa interessante que eu ouvi do pastor Luiz Hermínio, presta atenção nisso, para você entender. Ele fala assim, por que Pedro andava com Jesus e Jesus falou para ele assim:
para trás de mim, Satanás. É estranho, né? Não é estranho também quando Judas vem falar com Jesus, vem trair, e Jesus fala para ele assim: a que vieste, amigo? Estranho, né? Como chamar o traidor de amigo? E como chamar o amigo de Satanás para trás de mim, Satanás? Vou explicar para você. Estava tentando tirar Jesus do propósito da vida dele. Estava dizendo: não vá para Jerusalém. O propósito de Deus era que Jesus fosse para Jerusalém. Naquele momento ali, Jesus tem um discernimento e fala assim: olha, ele é meu amigo, ele é meu camarada, mas nesse momento ele está sendo usado pelo inimigo. E aí fala assim: ó, não é Pedro que está falando, não. Quem está falando é Satanás. Mas ele não bota rancor nenhum, ele fala: atrás de mim, Satanás. E depois pega esse amigo e dá a ele a incumbência de dirigir a igreja, irmão. De fazer a igreja nascer a respeito de uma declaração desse homem. Mas ele diz o que é para Judas? Aqui vieste, amigo. Porque naquele momento, ainda que fosse pela traição, Judas estava levando Jesus para o propósito no qual ele veio para a cruz. Nós precisamos entender, quando alguém faz alguma coisa contra nós: Senhor, qual é o propósito? O que está acontecendo? Por quê o Senhor está permitindo isso? Qual o propósito, Senhor, que tem isso? Tem um propósito. Existe propósito. Entenda isso. Tudo que Deus permite, Ele permite com propósito. Amém. Ele permite para que você cresça. Ele permite para que você fique atento. Ele permite para que você exercite. Esse não é meu inimigo. Ele não tem que amar. O meu inimigo é outro. Nós precisamos entender isso. E Paulo entendia muito bem a respeito disso. Nós temos uma dificuldade de ver o nosso irmão como inimigo, de ver nossos irmãos como inimigo. O Antigo Testamento nos dá vários exemplos que a sombra, ela não é uma imagem fidedigna. Existe aqui uma sombra. Bom, a princípio, isso aqui é um homem, né? É uma sombra. É lourinho ele, não? A gente não consegue saber. Por quê? Porque é uma sombra. Só dá uma ideia. Só dá uma perspectiva. Aqui você vê, aqui parece uma criança, né? Indo para cá. É o reino de Deus, que é diferente. É algo diferente. Jesus me chamou para ser luz. Jesus me chamou para amar o próximo. Jesus me chamou para eu abrir mão dos meus direitos. Ninguém gosta de pensar. Ninguém gosta. É difícil, não é, irmão? Eu estava falando na célula. Nosso líder falou assim: Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que te impede de dizer isso? Eu falei: é simples. É simples. Você abre mão do seu direito? Você não abre mão do seu direito. A Bíblia diz que Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo. Irmão, é difícil. É difícil. Irmãos, quando eu ligo para ti, é tão difícil abrir mão dos direitos, irmãos. Você pega aquela tendente que desliga na tua cara. E aí você liga novamente, e a segunda vez você liga, a outra te enrola e fala que não é com ela, joga para o outro, joga para o outro, joga para o outro, joga para o outro. No final você está xingando ela com todos os xingamentos gospel que você conhece. Todos. Sua fariseia, se é que esse nome existe. Você xinga a mulher, você xinga o cara, você perde a graça. Mas você não impede, não pensa que aquela pessoa, aquele ser humano,
naquele lugar ali, ele vai chegar em casa, ela tem um filho, e depois de ela escutar todos os seus xingamentos, mais de 100 xingamentos que ela tem por dia, o garoto vai chegar para perguntar alguma coisa a ela, e ela vai gritar para o garoto. Você não pensa nisso? Pensa, fala errado. Ou só eu que sou pecador? A gente não pensa, irmão. Precisamos entender que nós viemos aqui para ter um outro procedimento, uma outra vida, uma outra história, onde o outro é mais importante do que eu, aonde eu tenho que andar segundo aquilo que eu já alcancei. Então, se eu alcancei isso, eu alcancei o entendimento que a minha luta não é contra a carne, é contra o sangue, eu vou ser luz no lugar onde eu trabalho, eu vou ser diferente, eu vou abrir mão dos meus direitos, eu vou chamar, eu vou dizer, eu vou corrigir, mas eu vou pensar, olha, ali tem um pai de família, ali tem uma mãe de família, eu vou pensar de uma forma diferente. Eu preciso pensar de uma forma diferente, a fim de que o reino de Deus se estabeleça na terra. Se eu não pensar diferente, se eu não agir diferente, como a palavra diz, se a minha justiça não excede em muito a dos fariseus, para que eu sirvo? Então, eu queria dizer para você e denunciar que isso é uma artimanha maligna, isso é dissimulação maligna. O meu inimigo de verdade não é o meu irmão, o meu inimigo de verdade não é o meu parente. Eu falei com a minha mãe lá que eu quero falar com o meu irmão. Um dia eu tive a vontade de ver ele 2 vezes aqui, não consegui falar com ele. Tive a aborrecimento dos meus irmãos, com meu irmão um tempo atrás. Irmãos, eu preciso corrigir. O meu irmão é prisioneiro. Eu tenho que resgatar o meu irmão da mão de Satanás. Eu só vou fazer isso se eu estiver do lado dele e puxar ele para o lugar correto, irmão. Ah, mas ele errou. Mas eu erro mais ainda, porque eu não estou andando de acordo com aquilo que eu alcancei. Dissimulação. Precisamos entender que a dissimulação ela é uma grande arma militar. E Satanás opera na dissimulação. Paulo diz assim: olha, eu vou perdoar para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, porque eu não ignoro os desígnios dele. Ele tem uma forma de agir, e eu conheço a forma que ele age. E eu quero falar para você hoje aqui. Deus me deu um entendimento a respeito daquilo que é desígnio de Satanás. Falei, calma aí, se esse cara não tem um propósito, eu vou ler um pouquinho a respeito dele. Eu já li muito a respeito da vida de Paulo, já li muito a respeito da vida de Pedro. Eu vou ler um pouquinho a respeito da vida desse cara. Se ele é meu inimigo, eu quero conhecer ele um pouquinho. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia aí em Gênesis 3, de 1 a 7. Abra sua Bíblia em Gênesis 3, de 1 a 7. Isso é uma bênção. Deus abençoe a Jéssica cada dia, amém? Vai te fazer cada dia mais e mais feliz. Gênesis 3, de 1 a 7. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?
Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comeis, nem tocareis dele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eu tirei 3 lições nesse texto aqui a respeito do conhecimento de Satanás. Eu queria compartilhar com você. Ele disse, a serpente disse à mulher assim: olha, é certo que não morrereis. Irmãos, Satanás, ele quer desmentir Deus em relação ao resultado do pecado. Existe uma situação que a gente vive na época da graça, e Satanás quer dizer assim: olha, não é bem assim, hoje existe graça, você vive debaixo da graça, portanto esse negócio de pecado não mata mais. Um dos desígnios de Satanás é dizer para você que o pecado ele não tem consequências. Eu não estou aqui pregando contra a graça, eu não estou aqui dizendo que Deus não vai perdoar você, mas você precisa entender uma coisa: o pecado tem uma consequência, e dela você não vai estar livre. Deus vai perdoar você, Deus vai te levar para o céu, Deus vai salvar você, vai te dar vida eterna, mas a consequência do pecado existe. Não é mentira. Existe uma consequência para o pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você precisa entender que salário é alguma coisa que você recebe depois do que você faz. Você peca, vai vir um salário. No dia certo, no dia do pagamento, você vai receber a consequência daquilo que você fez. Satanás quer dizer para você assim: olha, você não vai morrer. Eu digo para você, você vai morrer. Se você peca, alguma coisa em você vai morrer. Vai morrer um sonho seu, vai morrer um objetivo seu, vai morrer uma conquista sua, vai morrer uma bênção que Deus tem para te dar. Alguma coisa você vai perder, porque existe um pagamento para aquilo que você faz. Existe um salário para aquilo que você faz. A palavra salário, ela vem do sal. Antigamente não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha equipamento elétrico. E aí você, para conservar as coisas, você precisava de sal. Você matava um novilho, você ia comer, uma família de 3 pessoas matava um novilho e ia comer tudo num dia só? Não. Matava, comia um pedacinho hoje, conservava no sal para poder comer. O sal era algo muito precioso, é algo que tinha muito valor. Talvez você receba, trabalha o mês inteiro e tem um salário pequenininho, que não tenha valor. Mas quando a Bíblia se refere a salário do pecado aqui, ela sabe que está falando de algo valoroso. Está falando que você vai perder algo de valor. Quando você peca, você vai receber uma recompensa desse pecado. Algo que você tem, você vai ter que pagar, vai morrer. Porque o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida. Judas 1,4 diz assim: pois certos em
indivíduos se introduziram com dissimulação, olha aí a dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Essa história de transformar a graça em libertinagem já é antiga, irmãos. Já é antigo. Pecado tem uma consequência. Saiba disso. Quando você pega alguma coisa que você está perdendo, você está dando vantagem para o inimigo, porque esse aqui é um desígnio dele, dizer para você que não existe consequência. Paulo tinha muita consciência a respeito disso. Ele diz assim, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, quando eu peco, eu estou sendo o quê? Escravo do pecado. E para quê? Para a morte. Não tem outra história. É para a morte. Segundo ensinamento, eu queria trazer Satanás. Olha só, irmãos, Adão e Eva estavam no Éden. Deus fez um jardim lá no Éden. Pensa, vale e pensa, um lugar onde tinha de tudo para eles. A Bíblia diz que os dois ficavam o tempo sem fazer nada, só curtindo o jardim, irmãos. Lá no jardim, passeando, uma frutinha aqui, uma frutinha ali. Na bênção tinha tudo, irmão. Sabe qual era o nome? Paraíso. Eles estavam no paraíso. Quem está no paraíso precisa de alguma coisa? Não, né? A gente muitas das vezes está no paraíso, foi muito boa, se você não estava aqui, você perdeu. Se você não veio, você perdeu. Porque falou a respeito dos tesouros escondidos, que tem tesouros que a gente já recebe, mas eles continuam escondidos. Você não reconhece esses tesouros que você recebeu. Muitas das vezes nós estamos no paraíso e nós não nos damos conta de que nós estamos no paraíso. Nós estamos no seio com a família abençoada. Deus tem nos coberto de bênção com filhos maravilhosos. Deus tem nos dado filhos com saúde. Deus tem nos dado um emprego. Deus tem nos dado o paraíso. Deus criou o paraíso. Satanás criou descontentamento. Você está no paraíso, mas te falta alguma coisa. Deus não falou que podia comer de tudo esse paraíso? Falou, mas ele falou que só tinha um negócio aí. Calma aí, não é bem assim, então não pode ser de tudo. Você precisa de mais alguma coisa para ser feliz? Tem alguma coisa que você precisa, porque esse paraíso que você está é um paraíso, tem de tudo, mas está faltando alguma coisa. Ele diz para você que está faltando alguma coisa. Irmãos, quando a gente começa a entender os tesouros escondidos que Deus tem dado para nós, a gente começa a entender e agradecer a Deus por tudo aquilo que a gente tem na vida. Até pelo BRT lotado. Verdade, irmão. Você pega o BRT lotado, você tem duas opções. Ou você tem a opção de falar, Senhor, muito obrigado pelo paraíso que o Senhor me colocou. Tem um BRT aqui, maravilhoso, lotado, porque eu tenho emprego, graças a Deus não estou desempregado. Nessa crise toda que o país se encontra, eu posso estar trabalhando. Senhor, pegar o BRT aqui lotado é uma bênção, Senhor, porque eu tenho que levantar cedo para pegar um BRT lotado, porque eu tenho emprego, Senhor. Você imagina
Quanta gente que tem aí que está querendo um BRT lotado e não tem, porque não tem nem grana para pagar a passagem do BRT. Paraíso, descontentamento. Ele veio para criar o descontentamento. Ele veio para dizer para você o seguinte: você precisa de mais alguma coisa para ser feliz de verdade, para você viver esse paraíso que Deus diz que você tem nas suas mãos. Você precisa de mais alguma coisa. Está faltando alguma coisa para você ser feliz. Irmãos, entenda bem isso. Satanás veio trazer sobre a vida de Eva a vontade e o desejo de ter aquilo que ela não tinha. Era a única coisa que ela não tinha. Mas a felicidade só veio nos olhos dela se eu tiver isso também. Estava no paraíso, mas também precisava disso. Eu acho interessante ter uma música, é da antiga aqui, sabe, né? Quem conhece o Fagner aqui? Tem gente que não vai levantar a mão, você que conhece. Tem gente que está escondendo a idade. Não faz isso não, irmão, você é feio. Ele tem uma música interessante. Ele diz assim: olha, correm os meus dedos longos em versos tristes que invento, nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Aí diz assim, ó, pode ser até amanhã, cedo claro pelo dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter do mar um gosto de framboesa para correr nos canteiros e resolver minha tristeza. É louco! É louco, irmão! Veja bem, o cara pode ter tudo, mas nada traz contentamento a ele. Mas ele quer o impossível. Eu quero ter do mato um gosto de framboesa. Irmão, gosto de framboesa do mato, irmão. Deixa ele ser maluco, não tem um negócio mais simples. Ah, não, é isso que vai me fazer feliz. Se eu tiver do mato um gosto de framboesa, eu vou correr nos canteiros e vou resolver minha tristeza. Não vai resolver a tristeza nunca. Porque está querendo algo que não tem. A gente às vezes é meio assim, irmão. Meio vago, meio querendo correr no meio dos canteiros com gosto de framboesa. A gente precisa ter contentamento, irmão. A gente precisa entender os tesouros escondidos que Deus revelou para nós, a fim de que a gente se alegre nesse paraíso que a gente vive. Eu não sei como é que é o seu paraíso, não sei em que situação você está vivendo, mas existe um paraíso aí onde você está vivendo ainda. Existe uma saúde, existe uma família, existe algo que Deus tem dado para você como refrigério do paraíso. Precisamos entender que esse descontentamento foi criado por Satanás. Ele diz assim, olha, nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Sabe quem está dizendo isso aqui? Ele está dizendo assim, olha, quando eu me entrego a algo, isso aqui já não me traz felicidade. Sabe por quê? Porque eu passo a ser prisioneiro disso. Veja bem, o viciado, ele não gosta, ele não tem prazer de dar uma bagulhada. Ele sentiu prazer a primeira vez, segunda. A partir daí ele virou escravo disso. É diferente, ele virou dependente disso. Ele se entregou e isso já não dá mais contentamento. Precisamos entender que todo desejo que nós vamos ter, um dia a gente vai saciar esse desejo e isso já não vai dar mais contentamento. Aí a gente vai buscar naquilo que a gente não tem e vai viver uma eterna busca por aquilo que a gente não tem, irmão. Nós precisamos, como a palavra diz, agrada-te do Senhor, ser grato a Ele por aquilo que Ele me faz.
Eu preciso estar agradecido a Ele por aquilo que eu tenho vivido, a fim de que Ele me dê e satisfaça o desejo do meu coração. Ele veio criar descontentamento. Paulo, ele nos adverte em algumas coisas. Eu acho interessante quando Paulo diz que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Preciso entender que eu sou um soldado, preciso entender que eu estou em combate, preciso entender que eu preciso agradar ao Senhor. Eu não posso ficar me envolvendo com essas coisas que eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu estou falando para você, como muitas das vezes acontecia lá atrás, antigamente o povo evangélico tem que ser aquele povinho que não conquista nada, que é sempre um miserável. Eu não estou falando nada disso, mas precisamos estar contente com aquilo que Deus tem nos dado. Precisamos criar uma satisfação com aquilo que Deus tem trazido para nós. Buscar, estudar, querer alguma coisa, ninguém está falando que não tem que ter isso, tem que ter. O povo de Deus foi chamado para ser luz, para ser cabeça e não cauda, mas tem que buscar isso em Deus. Satisfeito com aquilo que Ele tem dado, satisfeito com aquilo que Ele já tem trazido, colocando diante dele, Senhor, muito obrigado por isso aqui, já conquistei isso, mas Senhor, se for possível, a gente vai lá, a gente tenta, a gente vai em busca de conquistar algo mais, mas contente com aquilo que Ele tem feito, contente com aquilo que Ele já tem trazido. Não existe problema em servir, não existe problema em servir. A questão é, para que você quer isso? Para que você quer isso? Para que você quer servir? 2 Coríntios 9, de 8 a 15, assim: Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão e alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, o qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Ter dinheiro é para glorificar a Deus, é para distribuir, dar, fazer com que a justiça de Deus permaneça para sempre. E quando eu dou, alguém fala assim: Senhor, graças a Deus pela vida desse irmão, que o Senhor tocou no coração dele. É para glorificar o nome de Jesus. Eu não posso querer ser rico para satisfazer só os meus desejos, atingir só os meus objetivos. Eu preciso ser um Schindler, um resgatador de almas, um homem que compra pessoas que estavam condenadas para a morte, investir no reino para a salvação de pessoas, para que homens sejam salvos e sejam resgatados das garras de Satanás. Meu investimento, o dinheiro que eu ganho, deve servir como compra de armamento para saquear o inferno. Mas não, eu iria me ajudar. Tem todo direito também. Mas quantas realidades você já gastou para salvar ele? De repente eu falo assim: não, essa aqui fica para você. Já deu várias realidades por dentro, talvez a prata. Agora eu vou te dar um presente agora. Então eu vou para você essa aqui. Eu tenho um sonho de ter uma verdade. Estou satisfeito com esse cara, estou vivendo sem mais falta nada. Eu venho lá com a minha mãozinha lá, bolando contigo, para cima e para baixo. Dizem que nem um, nem carro, né? Meu pastor lá me esculacha, ele fala, você tem uma unha, você tem carro.
Brincadeira, claro. Mas é isso. Precisamos entender. Temos que estar satisfeitos com aquilo que Deus tem. Se a gente quer mais, fechar o nosso coração, entender para que eu quero mais. Qual o objetivo de ter mais? Terceiro, e queria que você guardasse bem isso. Satanás faz uma situação com ela interessante. Ele diz assim: olha, Deus está falando que, para você não comer dessa árvore aí, é que se você tiver conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a ele. Você nem vai precisar dele. Se você tiver isso aí, está te faltando, você não vai precisar de Deus para ser feliz, não. Por quê? Você vai ter tudo, inclusive isso. Aí você vai ser igual a ele. Você não precisa. Você não precisa de Deus para ser feliz. Você precisa só disso aqui. Se você tiver isso aqui, você não vai ser feliz. Ele quer criar em você uma independência de Deus. É simples, né, irmão? Imagina. Eu me lembro de uma história aqui, isso é Espírito Santo. Como diz o Maia, minha irmã gostava de andar no caminho, né? A brincadeira dele. Mas eu me lembro uma vez que minha irmã chegou em casa chorando porque nós estávamos visitando alguém lá onde a gente nasceu, lá em Padre Miguel, e minha irmã chegou chorando porque os meninos mexeram na rua e ficaram brincando, aquele negócio de, não vou português claro assim, né, tentando urinar, aquele negócio de garoto louco, né? Eu me lembro que ela chegou em casa chorando, ela falou assim: vamos fazer uma coisa. Onde você vê? Ela dali, assim. Ela falou assim: ó, é o seguinte, volta. Você vai voltar sozinho. E o papai vai atrás de você. Quando ele chegar perto de você, deixa que o papai vai estar atrás do meu não. Ele botou minha irmã na frente. Quando minha irmã passou e a garota passava na minha irmã, meu pai é um homem calmo, você olha assim e fala assim, calma. Ele virou igual um bicho em cima da garota. Ele pegou, não precisa ir comigo, não precisa vir atrás de mim, não. Eu me viro sozinho. Porque ele sabe que você sozinho é presa fácil na mão dele. Ele sabe disso. Pensa que ele quer ver você caminhando com o papai. Você do lado de papai, ele fica um gatinho. O leão que vive rugindo por aí, diz que ele fica ao redor rugindo como um leão, vira um gatinho. Glória, glória. Um gatinho pequenininho. Por quê? Porque você está, andando só com ele, papai, grandão, uma porção de anjos em tua volta, e os anjos só: santo, 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 é o Senhor, andando atrás dele, e vocês não estão lá. Agora mexe comigo agora, pai, tira onda comigo, eu estou com meu pai. Satanás quer dizer que você não precisa de Deus. Eu quero dizer para você, você precisa do Senhor. Deus me levou para Curitiba com muitos propósitos. Muito, eu tenho certeza que não são poucos. Acho que a doutora lá me chamou, você vai ter uma moça querendo te dar uma palavra. Você quer ir lá? Ela falou o quê? Falou que tinha um papo de lá, eu tenho que pedir uma autorização para te dar uma palavra. Eu falei: profeta, eu não tenho dúvida, irmão. O procedimento é de profeta.
entende o princípio da autoridade, entende quem é a minha pastora, entende tudo, princípio de quem entende o que é autoridade. Eu não vou falar com ele sem a autorização dela. Opa, calma, porque Deus quer falar comigo. Eu sei que ele quer falar. Ele falou com ela primeiro. Foi lá, princípio da autoridade, fez tudo bonitinho. E ali, a pessoa Deus me deu uma visão a teu respeito. Eu não entendi. Mas ele falou para mim que quando eu falar para você, você vai entender. Bom, amém. E ela falou para mim assim: olha, Deus está me mostrando que ele entregou uma bandeja de prata na sua mão. Mas você pegou a bandeja de prata com muita força. E tinha uma botija de azeite em cima da bandeja de prata, uma bandeja muito bonita, muito valiosa. E a botija flutuou. Ela não saiu de cima, mas ela flutuou. Deus está dizendo que a botija não saiu, mas ela flutuou. Eu não sei o que é. Estava tudo certo para ir para Curitiba, um ano antes de eu ir. Ela falou isso comigo no domingo. Na quinta-feira anterior, nós não tínhamos falado nada para ninguém, o pastor não sabia, ninguém sabia. Estava tendo uma negociação com Curitiba, eu estava aguardando para ver o que Deus estava fazendo. Na quinta-feira, me chamaram para o Jericoacoara e falaram assim: ó, melou o negócio de Curitiba, não vai acontecer mais. No domingo ela me entregou a palavra aqui. Na hora que ela falou ali, Deus falou comigo, eu olhei para a Márcia, eu falei: a Márcia tem o mesmo entendimento que eu. A bandeja de prata era algo muito valioso, é a empresa. Mas a botija de azeite era o ministério. E ele falou assim: ó, você pegou a bandeja de prata com muita força. Quando você pegou a bandeja de prata com muita força, a botija flutuou. Eu falei na hora, não posso valorizar mais a empresa do que a botija de azeite. Quando eu abri mão, quando eu soltei a mão da bandeja de prata, um ano depois a botija voltou para a bandeja. Eu fui para Curitiba. Eu sei porque que Deus tinha me colocado naquele lugar. Eu sei que Deus tem algo separado naquele lugar. Mas uma coisa eu posso falar: Ele tem me ensinado muita coisa, mas Ele tem me ensinado que eu preciso depender mais dEle. Às vezes, quando as coisas estão dando muito certo, irmãos, a gente meio que fica independente, a gente meio que parece que vai caminhando, entendendo que Deus está aqui comigo. Mas eu quero ser igual a Moisés: Senhor, se a tua presença não for, eu não quero ir. Não deixa eu ir. Irmãos, eu preciso ser dependente cada vez mais de Deus, sabendo que Ele é que é o cara, Ele é que faz todas as coisas, tudo acontece através dEle, para o bem dEle, para Ele, para a glória dEle. É Ele que provê todas as coisas, é Ele que resolve tudo, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Satanás quer dizer para você que você não precisa dele. Mas eu digo para você, você precisa. Você precisa muito. Muito. Eu queria, eu acho interessante, porque de tudo que a gente está falando aqui, eu vou na vida de Paulo, eu vejo Paulo diz assim: ó, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Eu fico olhando em cada coisa aqui que eu fui descobrindo, cada coisa que a pessoa vem falando. Eu vejo Paulo experimentado, eu vejo Paulo falando alguma coisa a respeito disso, o entendimento de Paulo, a cabeça de Paulo, a consciência dele, da onde ele está vivendo. Irmão, essa consciência
Eu botei na minha cabeça que eu vou ser maluco. Maluco por isso. Eu não quero mais viver uma vida maluca. Eu não quero viver uma vida. Eu não sei se você quer, mas eu não quero viver. Cada dia que passa a gente fica mais apaixonado por Jesus. Cada dia que passa a gente entende que Satanás fica tentando criar uma independência, tentando ser discipulado, tentando destruir a gente. Tentando fazer a gente pensar que a nossa luta é contra o outro. Fazendo a gente esquecer desses tesouros escondidos que liberaram. Não sei se eu fiz um omelete aqui com você, mas eu acredito que o omelete está bom. Eu acredito que esse aí, o omelete aqui, eu espero que ele alimente você. Eu espero que ele dê força para você continuar. Eu espero que ele faça você entender a dependência de Deus, o que você precisa de trabalhar. Eu acho interessante que a gente tem tanta dificuldade de reconhecer os nossos erros, porque acontece tudo isso e Deus, ele quando chega para se encontrar com Adão e Eva ele se esconde. Ele se esconde. Eles ficam com vergonha de terem errado. Quando Deus tem tanto prazer em estar junto e perdoar, a única coisa que Deus fez para sentar essa está muito à toa, sabe? Vocês precisam produzir alguma coisa. Vocês, a partir de hoje, vão ver o suor do rosto de vocês. Porque eu entendo que quando a gente não produz nada, a gente fica meio que macedão. A gente precisa produzir alguma coisa. E eu queria que você ficasse de pé nessa hora.